Boa tarde a todos, eu sou Moara, gerente de relacionamento de parcerias na cultura inglesa, e dando sequência ao nosso projeto aqui de webinars, Cultura e Escolas, onde a gente vai trazendo aqui alguns depoimentos e temas relevantes para o universo escolar, nessa conversa de hoje, nesse bate-papo, eu trago aqui um subtema desses nossos webinars, que são parcerias de sucesso. E para conversar com a gente hoje, eu trago a Mariana Dias. A Mariana é diretora administrativa e também tem um trabalho em inovação educacional pelo Instituto Cruz de Malta, que é um colégio parceiro da cultura inglesa, que iniciou parceria com a cultura já há 12 anos. Mariana, seja muito bem-vinda a esse nosso segundo bate-papo, é um prazer recebê-la aqui conosco. E eu gostaria de iniciar a nossa conversa com você contando um pouquinho como foi o processo de escolha lá em 2009, quando vocês estavam em busca aí de uma parceria que pudesse liderar todos os projetos em língua inglesa, né, da escola de vocês. Como foi que vocês chegaram até a cultura e como foi feita essa escolha? Moara, primeiramente agradecer pela oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar essa nossa história de sucesso, né, da parceria com a cultura de tantos anos, porque 12 anos em educação é muita coisa. Então, com certeza, é muito gratificante. Em nome do Cruz de Malta, eu agradeço muito pela oportunidade. E a busca pela cultura foi muito consistente, né? Lá em 2009, quando a gente quis reformular o nosso projeto de inglês, começou a olhar para ele com um grande diferencial da proposta e do propósito do Cruz de Malta, a gente sabia que a gente não podia correr riscos. A gente queria um foco muito grande em qualidade e a gente queria a certeza de poder oferecer para os nossos alunos um caminho seguro no aprendizado do idioma. Então, a gente estava menos interessado em coisas rápidas ou modismos que de vez em quando aparecem, né, no próprio mercado de idiomas, e a gente queria segurança e queria poder ter consistência para virar para o nosso aluno e falar, olha, esse é o caminho que a gente tem para te oferecer dentro do Cruz de Malta. É um projeto da cultura inglesa, com a consistência, com a credibilidade de uma escola de inglês que existe, se eu não me engano, há mais de 80 anos, né? E que tem uma construção muito séria nesse idioma. Então, a gente não queria, como eu falei anteriormente, a gente não queria e não podia correr riscos, porque quando você oferta para o seu aluno, para a família do seu aluno, um projeto num segundo idioma, você precisa ter muita certeza de onde ele vai conseguir chegar, porque senão fica muito solto, fica muito pouco mensurável. Então, a cultura inglesa, ela foi a escola, ela foi o projeto que nos deu essa segurança, e mesmo depois, ao longo desses anos, quando a gente acabou revisitando a proposta em vários momentos, porque as coisas mudam, os projetos mudam, a gente sempre teve essa segurança, que a gente sabia o que a gente estava oferecendo para o nosso aluno. Perfeito, Mari, muito, muito legal ouvir esse relato aí. Eu estava aqui pensando, né, a parceria tem 12 anos, como a gente comentou no início, começou em 2009, ela começou num formato ainda extracurricular, depois migrou para o intracurricular, acho que você pode falar um pouquinho sobre essa migração, e eu queria que você também destacasse, porque veja, 12 anos, é um tempo aí de formação mesmo, né? Um percurso de um aluno, que a gente passa muito tempo na escola para se formar. E eu acho que o seu relato aqui é muito importante, né? Porque a gente acaba vendo, a gente vê o progresso e o desenvolvimento dos alunos. Então, eu queria que você destacasse para a gente
como você percebeu, né, o desenvolvimento linguístico, que eu acho que é um dos objetivos, mas não só linguístico, a gente também fala muito na cultura sobre o desenvolvimento holístico, que vai também abarcando outras competências e outras habilidades. Então, se você puder contar um pouquinho para a gente, como foi a sua experiência? A primeira parte da sua pergunta, né, que você mencionou essa questão da migração do extracurricular para o intracurricular, como a gente sentiu que o projeto tinha muita qualidade, a gente, dentro do nosso propósito, que tem essa preocupação em ofertar oportunidades para o maior número de alunos, né? Justamente para que esse idioma ele não seja um fator de desigualdade na educação. Então, a gente começou a fazer essa reflexão. Poxa, faz sentido a gente buscar caminhos para trazer isso para o intracurricular, justamente para buscar multiplicar o acesso, né, desse projeto de tanta qualidade para mais alunos. Então, isso foi o que foi o grande motor da nossa decisão nessa migração. E a segunda parte da sua pergunta, a gente está num momento muito especial do projeto, porque quando a gente migrou para o intracurricular, há 9 anos atrás, 9, 10 anos, a gente colocou no primeiro aninho do fundamental. Então, a gente foi ano a ano crescendo com esse projeto, com essa turma. E essa primeira turma do intracurricular, ela está agora no 9º ano, ela está fechando um ciclo de ensino fundamental. E é muito gratificante e eu falo que é até emocionante o que a gente percebe deles. É um grupo que, quando você ouve eles falando, eles escrevendo, não tem como não arrepiar. Não tem, porque você olha uma consistência nesse idioma e uma coisa que chama muito a nossa atenção é a segurança, porque eu acho que a criança, o adolescente, o jovem, que ele vai adquirindo esse aprendizado de forma consistente, ele com certeza se torna um adulto mais seguro, porque a gente sabe que o inglês ele é muito importante no mercado de trabalho, dentro do contexto global. Então, você poder proporcionar para esse aluno um caminho contínuo, constante e seguro, com certeza também desenvolve um ser muito mais seguro das suas competências e qualidades. Então, eu acho que é muito perceptível na língua, né? Então, o que você destacou, a gente consegue ver, e a gente não apenas consegue ver, a gente consegue mensurar, porque quando ele chega no 9º ano ali, ele está num nível de intermediário avançado, onde você já tem métricas, e a cultura traz isso de uma forma muito objetiva. Então, olha, no final do 9º ano, o seu aluno ele está nesse nível, com essas habilidades, ele está apto a. Então, isso dá uma consistência para a escola, para a família e principalmente para o aluno. E, como eu falei, né, essa questão de dar segurança e o aluno, ele entender que ele está, de fato, aprendendo esse segundo idioma, ele começa a entender que ele pode protagonizar as suas próprias oportunidades num mundo que é cada vez mais global, cada vez mais multicultural e cada vez mais integrado. Então, eu acho que, com certeza, o valor agregado, ele vai além desse lado linguístico. Ele realmente coloca esse aluno num lugar onde ele tem uma visão e um campo de ação muito extensos. Todo esse projeto, que é um projeto muito grande, quando a gente se propõe a fazer o trabalho intracurricular, hoje nós estamos já no Fundamental 1 completo e no Fundamental 2 completo também,
E são muitas as questões que vão além ali da própria aula em si. Então, por exemplo, quando a gente assume essas turmas de inglês do intracurricular, a gente tem as avaliações que a gente precisa adaptar para seguir ali os formatos também disponibilizados ali pela escola, a gente tem os projetos e feiras culturais, a gente tem toda a parte ali acadêmica, né, como que a gente presta suporte, conselho de classe, enfim, todas as etapas que fazem parte ali do dia a dia da escola. Eu gostaria que você pudesse aqui avaliar ao longo desses anos todos como que você e sua equipe sente a assessoria da cultura inglesa em todos esses aspectos, né, das nossas equipes. E aqui a gente fala sobre a equipe de professores que está na escola ministrando as aulas, mas também a gestão local, nós aqui também do departamento de parceria, a gente tem um professor que é o representante também, que faz uma frente aí de liderança muito importante em todas essas etapas. E aí eu queria ouvir de você, né, como que você avalia essa questão da assessoria da cultura? Bom, o que a gente aqui vivencia na parceria diariamente com a cultura é algo, assim, tem 2 pontos que nos chamam muito a atenção. Um é o profissionalismo dos processos, da forma como esse projeto ele é executado no dia a dia, né? Então, como a cultura, né, novamente eu ressalto, é uma escola de muitos anos de vida, de experiência, ela traz para a escola parceira um nível de profissionalismo muito importante. As escolas, de uma forma geral, elas já passaram, mas ainda continuam passando por uma onda de profissionalização muito intensa, que é muito necessária e que vem para transformar a escola num local com mais eficiência e potencialidades, né? E a cultura, ela vem com esse pacote pronto. Então, a gente brinca que é quase como se a gente recebesse uma consultoria em tempo real, porque a gente aprende muito mesmo pela diferença, né, de histórias, de tempo de vida. Então, o Cruz de Malta, nesses últimos 12 anos, com certeza, a gente enxerga a cultura inglesa, além de ser, né, o nosso grande parceiro no idioma, que garante um projeto com excelência, a gente enxerga como um pilar estratégico do profissionalismo do Cruz de Malta. Então, isso é visível, né, na forma como a gente faz o planejamento, na forma como a gente cumpre prazos, na forma como a gente dá feedbacks. Então, esse é um ponto muito forte da parceria. Um outro ponto que eu acho muito bacana ressaltar é a abertura que a cultura ela proporciona para o parceiro, no sentido dela entender que ela está dentro de uma escola que é diferente, né? Que tem os seus valores, os seus princípios, a sua metodologia, o seu calendário a cumprir, junto à diretoria de ensino, né? E a cultura, ela se abre para realmente entender e fazer parte dessa escola. Então, não é uma parceria que fica com a plaquinha, né? Com a plaquinha, não, é uma parceria que entra, vive junto os desafios, aprende junto com a escola e cria soluções personalizadas para o aluno daquela escola, com aquele DNA, né, com aqueles valores. Então, por exemplo, aqui no Cruz de Malta, a gente tem o acolhimento e esse foco no humano muito forte. Então, a gente consegue perceber o quanto a cultura entende, valoriza e coloca toda a sua expertise nessa construção em conjunto com a gente para criar uma solução e um atendimento a esse aluno e a essa família com o DNA do Cruz de Malta. Então, é muito bacana essa vivência diária da parceria.
E é muito, muito bacana receber, né, esse tipo de feedback dos nossos parceiros. Eu fico até emocionada, confesso. Mari, quando a gente contrata um parceiro, a gente busca, obviamente, a qualidade, como você mencionou, no momento em que vocês estavam ali buscando, né, quem seria o parceiro que iria assumir aí a língua inglesa, e acredito que a gente também busca um diferencial, a gente também quer se destacar perante os nossos competidores. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a Parceria da Cultura auxiliou vocês e tem auxiliado nesse diferencial e nesse destaque. Se você puder mencionar aqui questões em relação à captação dos seus alunos ou retenção, se você sentiu algum impacto nesse sentido, acho super importante para escolas aí que queiram conhecer o trabalho da cultura um pouquinho mais a fundo dentro das escolas. Com certeza, a Parceria da Cultura, ela traz um diferencial muito grande para o Cruz de Malta. Então, o primeiro ponto que a gente percebe é realmente a consistência do que você está ofertando para o seu aluno e para a família, porque a família, ela acompanha muito de perto e ela valoriza muito o idioma, né? A língua inglesa é muito valorizada. Muitas vezes essas famílias estão no mercado de trabalho e elas sabem da importância de ter um bom inglês, de aprender um bom inglês. Então, o que a gente sente, né? Como esse projeto de inglês diferenciado, ele atende muito bem o nosso propósito, que é o de ofertar uma educação de muita qualidade, com um pilar de custo-benefício, para que a gente possa atingir e ser mais acessível a mais alunos, né, que eles possam ter essa oportunidade, a gente fica, esse alinhamento com o nosso propósito traz muita segurança. Então, a hora que a gente vai mostrar a escola e a proposta da escola para as famílias, quando a gente fala do projeto de inglês, que é um projeto em parceria com a cultura inglesa, a gente não precisa explicar muito. A gente não precisa explicar muito porque a família conhece, o aluno conhece e eles têm uma segurança nesse projeto. Então, eu diria que é algo que otimiza a apresentação da escola, porque com poucas palavras você consegue dar amplitude do que o aluno vai ter e as famílias e o aluno ficam sim impactados. É uma coisa que a gente percebe muito. E tem um outro ponto, né, falando um pouquinho da retenção, que a gente brinca, né, que a gente tem no nosso projeto pedagógico alguns cadeados, mas cadeados do bem, né, porque a gente não quer prender o nosso aluno com cláusulas, com multas, não, a gente quer que o nosso aluno fique aqui com a gente no Cruz de Malta, porque ele enxerga valor e ele percebe valor no que ele está recebendo. E a gente enxerga a cultura inglesa hoje como um dos nossos grandes cadeados, porque a hora que o aluno, né, ou a família, eles pensam numa mudança de escola, eles consideram muito o projeto de inglês. Eles olham para aquele projeto e falam, nossa, olha o caminho que eu estou trilhando aqui, olha onde eu posso chegar aqui no final, na conclusão, eu vou mesmo abrir mão disso? Então, é algo que é perceptível, faz diferença para a escola e, o mais importante, faz diferença para o aluno, que leva na bagagem esse currículo muito diferenciado para a vida dele. É um projeto dentro de outro projeto, né, Mari? Bom, a minha última pergunta aqui para a gente finalizar o nosso bate-papo é uma pergunta, enfim, não sei se fácil ou difícil, mas eu gostaria de saber qual é a sua visão sobre a escola do futuro. É uma pergunta ampla e filosófica. E como o aprendizado em língua e cultura inglesa se integra a essa nova escola? Olha, uma pergunta muito boa, porque
Eu acho que quando a gente trabalha com educação, é muito bom a gente se descolar um pouco das coisas mais de curto prazo, né? E olhar mesmo para esse futuro. A educação, ela é o caminho desse futuro, né? Então, aqui no Cruz de Malta, a gente costuma filosofar bastante também sobre esse futuro. Não apenas o futuro que virá, mas o futuro que a gente quer construir e que o Cruz de Malta quer fazer parte, né, dessa construção. Que futuro que a gente quer? A gente pode ser protagonista desse futuro. Então, a gente tem falado muito, Moara, aqui dessa escola com mais tempo para o socioemocional, para a compreensão de outras culturas, para o desenvolvimento de habilidades como empatia. Então, a gente pensa muito na escola como, certamente, o conteúdo, ele continua sendo um pilar muito importante da escola, mas a gente acredita que ele pode ir cada vez mais sendo formatado de formas diferentes, em formatos diferentes, em experiências diferentes, e que você ganhe um pouco mais de tempo dessa sala de aula para o socioemocional, para o multicultural e para o desenvolvimento de um ser humano mais completo, mais feliz, mais pronto para toda essa realidade, né, que a gente já enxerga mesmo hoje, não é tão futuro assim. E aí o inglês, ele tem um papel muito estratégico nessa escola do futuro, porque a gente acredita muito que o inglês hoje, como a força que ele tem como idioma, ele integra, ele faz você compreender culturas muito diferentes. Você, com inglês, você chega em pessoas que você não chegaria sem o inglês. E ao chegar em pessoas que você não chegaria, você entende melhor pessoas, você entende contextos, você entende culturas. Então, certamente, o inglês, ele é vamos dizer assim, ele é um grande pilar dessa escola do futuro em termos de abertura para esse mundo mais multicultural. A gente acredita que conhecer bem o inglês é sim conhecer melhor o mundo. Então isso é uma abertura muito grande e dá para o nosso aluno, para o jovem de hoje, condições de protagonizar o futuro que ele deseja e o futuro que a gente acredita que o mundo precisa, muito mais integrado, muito mais empático e muito mais leve, né? Porque, novamente, eu retomo uma coisa que eu falei lá no comecinho do nosso bate-papo. O inglês dá segurança e cria um ser humano mais leve, mais completo e mais preparado para surfar nesse futuro. Que delícia, Mari, adorei. Eu fiquei pensando aqui que a gente fala em escola do futuro, a primeira coisa que a gente pensa é muita tecnologia, e isso não veio aqui na sua fala, não que você desconsidere, porque eu conheço vocês e o trabalho todo do Cruz, mas eu gostei muito de ver na sua fala os valores socioemocionais, de ter um aluno feliz, integrado, usando a língua inglesa como língua franca, que é a forma que a gente acredita na cultura inglesa, ou seja, que é uma língua que vai integrar pessoas independentemente da nacionalidade dela. Eu posso estar sendo brasileira, falando inglês, com uma pessoa da Espanha, porque eu não falo espanhol, eu não falo português, mas a gente fala inglês, então a gente achou um caminho aqui de integração. E eu fico muito feliz com a sua resposta, porque mais uma vez eu vejo como que a gente também tem os mesmos pilares e os mesmos valores, e por isso também a nossa parceria está cada vez mais com mais sucesso e crescendo e trazendo muitos frutos, tanto para a cultura quanto para o Cruz. Então, eu te agradeço imensamente por você estar aqui compartilhando com a gente toda essa história, que é uma história muito bonita, que a gente se orgulha muito. Um beijo e muito obrigada. Mais uma vez eu agradeço, Moara.
em nome do Cruz de Malta, essa oportunidade. Foi uma delícia e muito bom poder compartilhar e levar tudo isso para mais escolas, mais alunos, mais educação.